Boa tarde a todos. Obrigado aí por ter vindo e espero que possa contribuir aí com conhecimento e com a opinião de vocês aí sobre o assunto. Antes de começar a falar, essa seria mais uma ideia de passar um conflito de interesse, né? E que é nenhum nesse caso, mas basicamente a gente, quando vai falar sobre um assunto, nós vamos falar sobre aquilo que representa a nossa opinião, a nossa visão, né? Então, aqui é o que eu faço, né? Nós somos, em parte, aquilo que fazemos, né? Eu trabalho basicamente como médico assistente, né? Trabalho na Previdência também. Tenho estou coordenando uma liga de espiritualidade e saúde na faculdade, trabalho como professor e sou simpatizante da Ordem do Grau na Terra. Então, isso daí dá a base para a parte do que eu vou falar ou do entendimento sobre o material. Antes da gente falar sobre transplante, que está extremamente ligado, nós vamos falar sobre um pouquinho sobre essa questão da morte, né? E essa questão da morte dentro da visão ocidental. Então, essa é uma visão de um paliativista, né, um médico paliativista, e ele colocou isso daí, que a morte ela deixou de ser vista como um fenômeno natural, né? Ela passou a ser vista como uma perda, né? O que mais terrível poderia acontecer, né? Está associado a medo, está associado a uma série de coisas ruins, né? Isso daí representa todos os valores antagônicos da sociedade, tudo aquilo que as pessoas não querem, né? As pessoas fogem desse pensamento e fogem dessa situação de pensar na morte e de arcar com a responsabilidade delas, né? Então, para a gente começar a falar de transplante, a gente tem que falar um pouquinho sobre esses conceitos da morte, né? Esse primeiro conceito, que seria a perda irreversível do fluxo de fluidos vitais, ele é um conceito fisiológico. Esse conceito é um conceito grego que foi estabelecido por Hipócrates, né? Então, quando é que a pessoa morreu? Quando o sangue para de circular, né? Quando já não tem mais a pulsação ou a circulação. Isso, durante muito tempo, foi o conceito mais aceito. Existe esse conceito, que seria a perda irreversível da alma do corpo, que é mais um conceito bíblico, né? Que a gente pode pensar mais na questão do Lázaro, que a gente vê na Bíblia, né? Do jovem de Naim também, né? Então, não seria só a perda da circulação, mas seria o desligamento da alma do corpo. E esse terceiro conceito, ele veio à medida que, com os recursos tecnológicos, nós passamos a usar recursos para manter a pessoa viva, como ventilação mecânica, drogas vasoativas, fluidos intravenosos, né? Que seria essa perda irreversível da capacidade de integração corporal. E esse conceito é muito centrado nas funções cerebrais, né? E isso só acontece porque a gente está mantendo a pessoa artificialmente viva. Então, é em cima desse terceiro conceito que nós vamos trabalhar um pouquinho. Bom, baseado nesse terceiro conceito, que dá a possibilidade de se falar de morte encefálica, né? Então, perda da capacidade de integração das funções corporais, né? O encéfalo está morto, né? Esse daqui é a resolução do CRM, que estabelece que a morte ela é considerada quando é caracterizada a morte encefálica. Então, se você tiver com uma pessoa mantida artificialmente viva, por meio de fluidos, de ventilação mecânica, por meio de drogas, se você caracterizar que não tem atividade cerebral, você caracterizaria que aquela pessoa está morta e você está autorizado a desligar todos os aparelhos. Não só está autorizado, como você tem a obrigação de desligar todos os aparelhos. E, exceto se essa pessoa for um doador de órgãos. Aí você manteria essa pessoa com extremo cuidado para manter todas as funções delas ativas, para que dê tempo de você fazer a retirada dos órgãos dessa pessoa. Então, o que nós consideramos, o que é considerado pela ciência como a morte encefálica, né? Quando você tem uma perda irreversível de todas as funções cerebrais. Não tem nenhum tipo de reflexo, não respira sozinho, tá?
não tem consciência nenhuma, isso daí é considerado como morte encefálica, e a comprovação, né, é feita por 2 exames clínicos, 2 médicos treinados, preparados para isso, no intervalo de tempo, e por um exame complementar que verifica que não há circulação cerebral, ou que não há atividade elétrica cerebral, ou que não há nenhum tipo de captação de metabolismo cerebral. Tá? Então, é nesse aspecto que é considerado a morte encefálica. 2 médicos vão lá, examinam no intervalo de tempo de pelo menos 1 hora, caracteriza essa situação de nenhuma atividade cerebral, faz o exame e aí é caracterizada a morte encefálica. Então, o que deu a possibilidade de realizar os transplantes de órgão é essa legalização do conceito de morte encefálica. Né? Para você poder ter uma pessoa com o coração batendo, circulando, e considerar legalmente essa pessoa morta, né? Porque existe morte encefálica, você precisa ter uma fundamentação legal para isso, alguma coisa que legalmente te ampare. É muito complicado para um médico verificar que o coração está batendo e, ao mesmo tempo, dizer que essa pessoa morreu. Você precisa ter um outro conceito, uma conceituação um pouco diferente. Então, foi feito essa condição. E, a partir de você conseguir manter essa pessoa viva, ou esse corpo vivo, por meio de aparelhos, é que permite também que você tenha essa condição de caracterizar a morte encefálica. Se você não tivesse ventilando, hidratando, aquecendo, dando drogas vasoativas, essa pessoa já teria, o coração já teria parado de bater há muito tempo. Né? Então, nós mesmos é que geramos essa condição. Vamos falar um pouquinho de estatística, né, do que a gente tem hoje. Né? Então, são esses números. Ó. Nos Estados Unidos, 30 mil transplantes, 31 mil transplantes em 2015. Em 2017, 35 mil transplantes. 16.500 doadores, então, de um único doador, você retira diferentes órgãos ou várias partes para fazer os transplantes. Cerca de 90 transplantes por dia, 80% desses a partir de doador cadáver. Tá? Os outros 20% são de doadores vivos, relacionados ou não relacionados. Esse daqui, você pode entrar em qualquer dia e você pode acessar a lista de pessoas que estão em espera de transplante. Então, esse daí eu acessei no dia 17 de março, não me preocupei em atualizar muito. Né? Esse daí são as pessoas que estão aguardando a realização de transplante nos Estados Unidos. Tá? Lógico que esse número, às vezes, ele é superestimado na tentativa de você gerar investimentos, gerar procura, tudo. E aqui no Brasil, são números mais modestos, mas não são pequenos também. Olha, coração, em 2016, 360 transplantes, fígado, quase 1.900 transplantes, rim, cerca de 5.500 transplantes, né? E o transplante de medula óssea, em torno de 2.300. Não são números pequenos. E ali do lado, a fila de espera, sempre mostrando que, por mais que você transplante, a demanda é maior do que aquilo que você consegue atender. Essa é a mensagem sempre que se passa. Né? E aí, alguns números que são colocados em comemoração, né, dizendo que teve recorde na realização dos transplantes, né, ano a ano, em termos de número de transplantes realizados. Então, esses dados estatísticos, eles passam uma mensagem para nós. Né? O que a gente pode entender desses dados estatísticos? A primeira coisa é que órgãos e tecidos são peças de reposição. Né? Você tira de uma pessoa para colocar em outra. Né? Outra informação é isso, olha, quanto mais transplantes forem realizados, né, maior o benefício. A gente tem uma lista de transplantes tão grande, e se a gente está batendo recorde, nós temos que ter um mérito por causa disso. Né? E a mensagem subliminar disso daí é, como existe uma lista de espera grande, nós estamos desenvolvendo um trabalho nesse sentido, os investimentos financeiros são bem-vindos para que tudo isso se perpetue e que a gente consiga investir mais. Né? Então, essas são a mensagem que a estatística passa para nós.
Mas aqui tem um dado interessante, olha, e a gente vai aprofundar um pouquinho sobre isso daqui. Esse daqui, a taxa de recusa dos familiares à doação de órgãos no Brasil, em torno de 45% de recusa. Então, hoje em dia não tem mais aquela coisa de você se dizer sou doador de órgãos, tem no RG, não tem nada disso. Quem decide se você é doador ou não é seu familiar. Tá? Seu familiar até 2º grau pode decidir se você é doador ou não. E essa taxa de recusa, o que é muito interessante, é que ela dobrou de 2008 para cá. Apesar de todas as campanhas que existem em termos de transplante, em termos de tentar familiarizar, ela era em torno de 22% em 2008 e a gente está em 45% aqui em 2016. Então, esse daqui eu já falei, né, que é essa lei 9.434, que diz respeito a quem autoriza o transplante. E esse daqui são o resultado de uma pesquisa. É o resultado de uma pesquisa dessa pesquisadora, né, Bartira de Aguiar Rosa. Eu acho que ela é psicóloga, que foi publicado na revista da FAPESP, que é os motivos da recusa, né? Então, um dos primeiros motivos é que as pessoas têm dificuldade de entender esse conceito de morte encefálica, né? Isso é uma dificuldade da população, né? Olha, como que, se o coração dele está batendo, ele morreu, né? Então, essa é a dificuldade. Você vai assumir uma grande responsabilidade. O outro motivo, eles são taxados aqui como crenças religiosas. Por motivos religiosos, por concepções pessoais, aí eles estão provavelmente agregados nessa situação, né? E aqui é muito interessante, olha, a falta de confiança na equipe médica. A pessoa está falando que a pessoa está em morte encefálica, mas eu não tenho essa confiança com a equipe médica, né? Eu não tive tempo de ter essa confiança ou de entender que isso está acontecendo. Tudo está acontecendo muito rápido, né? Então, esses são os motivos principais. O que é muito interessante é que essa resposta, essa negativa, é uma negativa muito intuitiva. Se as pessoas falam que não tiveram tempo para pensar e não tiveram tempo para refletir sobre isso, eles intuitivamente decidiram que optaram por não fazer a doação. Aí eu vi esse gráfico aqui e eu não tinha conhecimento disso, isso me chamou muita atenção, né? Aqui é o número de doadores efetivos por milhão, né, de habitantes, ano de 2015, né? Foram 46 países, e a gente olha aqui, né, alguns países que são católicos, né, bem católicos, ou têm uma base religiosa grande, que têm um número de doador grande, né? O Brasil aqui nessa posição para lá da posição intermediária, né? Só que você olha assim, quais são os países que você teria menos doadores de órgãos, né? Índia, Japão e China, né? Então, o que é que está acontecendo nesses países, né? Então, vamos ver o que o Oriente pensa em relação ao transplante, né? Então, tem esse artigo aqui, né? Por que é tão difícil realizar transplantes de órgão no Japão, né? Então, isso vem desde uma questão cultural, né? E questão religiosa. A primeira situação é que os familiares não aceitam. O índice de recusa seria altíssimo. Tá? Existe um senso de conexão com o corpo após a morte, né? Eles não têm essa noção, não têm uma visão de que você morreu e aquele corpo é sua matéria, mas eles têm uma certa conexão com esse corpo, né? E que esse corpo terreno deve se manter íntegro, né? Existe, por conta dessa questão cultural, uma legislação muito rigorosa na definição de morte encefálica. Então, você não tem muito tempo, porque você está fazendo um esforço grande em manter essa pessoa viva, esse coração circulante, e você não tem muito tempo para ficar fazendo vários e vários exames e ficar esperando para definir o que é morte encefálica. E como é muito rigoroso, isso daqui cai muito o número de doadores, tá? E existe um desinteresse dos médicos em realizar transplante. Com essa condição cultural, nenhum médico são poucos médicos que estão dispostos a ir lá e montar um serviço e fazer isso daí.
E nos países muçulmanos, né, eles têm essa concepção, né, a vida é sagrada, o corpo inviolável, né, é uma propriedade inalienável da pessoa, pertence àquela pessoa, e devem ser feitos esforços para manter a integridade do corpo, né. Então, tem alguns países que são um pouco mais ocidentalizados, que eles permitem aí alguns transplantes renais, né, Arábia Saudita, Jordânia e Tunísia. Então, como é que a gente pode olhar esses transplantes de órgãos dentro de uma visão realística, né? A primeira visão é essa, Nora. Dentro da medicina, um transplante é uma opção, é a última opção, é a opção mais dramática que tem. Quando você chega para a pessoa e fala, oh, não tem mais nada para fazer por você, a única opção que sobra é fazer um transplante. Esse é o que os médicos geralmente falam. Não tem mais saída, não tem mais uma droga, um medicamento, nada. Só resta fazer o transplante. Mas se tivesse um medicamento que aliviasse 5% dos sintomas e a pessoa melhorasse 5% ou 10% e fosse suficiente, isso já é considerado dentro da medicina melhor do que um transplante. Qualquer melhor ou qualquer estabilizaçãozinha já é considerado melhor do que realizar um transplante. Então, sempre é a última opção. Muitas vezes o paciente vai fazer o transplante e a equipe devolve e fala assim, não, a vida que você está vivendo agora talvez seja melhor do que com o transplante, né? O transplante está relacionado ao aparecimento de uma série de intercorrências clínicas e complicações, tá? Então, isso todo mundo que faz um transplante tem que estar ciente que isso vai acontecer, tá? E isso daí sempre compromete qualidade de vida e expectativa de vida. E outra visão realística do transplante, à medida que eu fui me aprofundando nesse material, e eu fui vendo, que ela é uma experiência emocional intensa e complexa, né? Tudo é muito intenso o que está acontecendo lá, né? Então, você tem o paciente que está na fila do transplante, e ele não tem uma outra opção, e ele está com a mente dele só focada em fazer um transplante, ele não está enxergando nenhuma outra perspectiva, né? Ele está ali torcendo por um órgão, né? Isso é muito complexo, porque você torce por um órgão que chegue mediante a morte de alguém, né? Familiares do doador, né? Familiares do doador, eles estão em luto, ao mesmo tempo eles estão com uma proposta de doação, com alguém dizendo que existe uma morte encefálica e vão desligar os aparelhos, eles têm uma difícil decisão para tomar, né? Sem, às vezes, nunca terem se preparado para isso, né? E acho que não existe preparo para isso. E familiares dos pacientes, né, quando eles sabem que o transplante aconteceu e está dentro daquela expectativa, eles têm todo um sentimento de alegria, gratidão, né, e ao mesmo tempo eles têm um pesar pelo falecimento da pessoa que está fazendo a doação de sangue, né. E a equipe profissional, multiprofissional, que ele é protagonista de todo esse ambiente, né, faz parte de toda essa experiência emocional. E aqui tem até, aí dentro da visão espiritualista que a gente vai começar a colocar, que é a percepção até da pessoa, né, do doador cadáver dentro desse trâmite, né, dentro dessa estrutura. E para a gente terminar essa parte inicial aqui, vocês devem estar perguntando, olha, a gente já falou que a qualidade de vida não é muito boa, se tiver qualquer outra opção dentro da medicina, a gente opta por essa opção e não faz o transplante. Mas e as pessoas que transplantam, né? Mesmo elas não tendo qualidade de vida, se a gente for colocar como uma análise de expectativa de vida após o transplante, do ponto de vista médio, o que a gente espera, né? Então, no transplante renal, a gente teria 50% das pessoas vivas em 13 anos e 25% vivos em 20 anos. Tá? O pessoal não transplanta pessoa velha, transplanta gente jovem, tá? Ninguém está batendo aqui a expectativa de vida junto com a expectativa que seria o limite de vida por causa da idade, tá? Transplante de coração, 50% vivo em 10 anos, 20% vivos em 20 anos. Pulmão, eu só achei essa estatística em 10 anos, 32% em 10 anos. Eu só achei essa estatística em 10 anos porque o transplante de pulmão ele tem muita complicação e ele tem uma mortalidade muito alta, então eu acho que não teve muito interesse em publicar uma expectativa de vida em períodos mais curtos, tá?
E o transplante de fígado, 20% vivos em 20 anos. É isso que esperaria de um transplante em termos de expectativa de vida. Mas, olha, nós não estamos falando em qualidade de vida, nós não estamos falando em atividades, nós não estamos falando em nenhuma, em outras coisas que são importantes para a vida da gente, né? Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre essa visão espiritualista dentro da concepção, que é uma concepção baseada nos ensinamentos aí da mensagem da literatura do Grau. Então, eu tenho essa convicção, né? O que importa é o que a gente faz, né? O que importa é a disposição que a gente tem, né? E o tempo de vida, isso é bastante relativo. Então, essa é a pergunta que vai dar ensejo a gente entender por que existem diferentes concepções, né? Então, a morte, né? Ela é um muro ou ela é uma porta? Que ideia a gente faz da morte? Então, se a gente tiver uma perspectiva da morte, que é uma perspectiva materialista, tá? Então, nós acreditamos que a vida ela se inicia no mundo sensível, aqui. Nós não acreditamos que não exista nada fora desse âmbito material, tá? Que é o nosso conhecido espaço-tempo da matéria grosseira, né? E que tudo que a gente viveu vai se desfazer com a morte. Morreu, acabou, né? Então a morte é um muro, né? Morreu, acabou, bateu, não tem para onde ir, né? Então, se você olhar sobre essa perspectiva aqui, que é a visão materialista, e às vezes muito visão da ciência, né, moderna, o transplante de órgão é uma alternativa válida. Você vai dar uma continuidade ao milagre da vida, né? Você vai continuar vivo porque senão tudo vai acabar. E você não acredita que você esteja prejudicando a outra pessoa porque a outra pessoa já morreu. Então essa é a perspectiva materialista que muitas vezes a gente vê presente na sociedade. Existe uma outra perspectiva, que é uma perspectiva transcendente, né? Que é uma perspectiva que eu acho que é uma perspectiva mais intermediária, né? Você pode ter uma vida boa aqui, ó. Viver é diferente de morrer, né? São vidas diferentes, né? Isso eu acho que talvez seja a visão, talvez preponderante, né? Uma vida boa na Terra, ela pode se anular numa vida ruim, depois quando você morre. Você pode ter todo o conforto material aqui, mas quando você morre, essa vida é diferente e você pode se ver diante de uma situação totalmente diferente. O oposto, né? Você sofreu a vida toda aqui na Terra e quando você morre, você tem uma vida de redenção, né? Uma vida boa, né? Então, eu vejo que a morte, nessa situação, é uma porta para o desconhecido. Você não sabe o que vai acontecer. Então, o transplante de órgãos, dentro dessa concepção, né, que nós estamos vendo naqueles países de Espanha, Portugal, Croácia, que tem Estados Unidos, que tem grande número de doadores por milhões, né, o transplante de órgãos ele prolongaria a boa vida na Terra. Você tem uma vida muito boa, você quer continuar, né, você não sabe como vai ser no além. E a doação, ela poderia resultar em créditos para o doador, no seu novo mundo, né? A pessoa está doando, está fazendo um ato de caridade, né, e isso daí poderia reverter positivamente para aquele doador, né, para outra pessoa. E a gente tem essa perspectiva espiritualista, que é o conceito que nós entendemos, ou que eu entendo aqui, né? A verdadeira vida, ela é espiritual, né? O nosso essência, o nosso núcleo é espiritual. E os corpos, eles são consequências lógicas de planos que nós fomos atravessando, tá? E é importante esse caminho, tá? Então não existe uma oposição entre vida e morte. Nós estamos falando de etapas dentro do mesmo ciclo, né? E que as leis naturais, elas não modificam com a morte, né? Tudo que existe aqui, quando você morrer, vai continuar existindo, né? Então as vivências, os valores éticos, eles ficam preservados após a morte. Então, a morte é uma porta, e ela é uma porta conhecida, né? Nós vamos dar continuidade àquilo que nós iniciamos aqui, ou àquilo que nós
fazemos, tá? Então, dentro dessa concepção, né, de que a verdadeira vida é espiritual, né, e de que que isso daqui é uma continuidade, após a morte nós vamos ter uma continuidade, a doação de órgão ela prejudica o doador, porque ela vai postergar o fim da etapa terrena, são etapas, e a parte daquele órgão que fica ainda vivo mantém esse doador ligado à matéria grosseira, tá? E o receptor e todos os envolvidos no transplante, eles se tornam credores desse doador, né? Aí iniciam-se efeitos de reciprocidade. Então, eu vou tentar aprofundar um pouquinho mais nisso daqui, para a gente ver. Então, dentro dessa perspectiva espiritualista, vamos falar essa primeira parte, que é ligação à matéria grosseira, né? Que nós falamos que o doador de órgãos mantém esse doador ligado, a doação de órgãos mantém o doador ligado à matéria grosseira e ao receptor. Então temos esse conceito. O espírito é a essência do ser humano, né? A partir desse espírito é que foram formados os corpos materiais sutis, que conhecemos como alma, e somente a partir da alma pode ser formado o corpo terreno. Se não houvesse espírito, não haveria alma e não haveria corpo terreno. Então, existe essa concepção. A alma é o elemento vivificador do corpo terreno, né? E permanece a ele ligado enquanto este ou parte desse permanecer vivo. Então essa é a primeira perspectiva dentro da visão espiritualista, que é a ligação do receptor à matéria grosseira, o retardo do despreendimento. Então aqui nós temos esse trecho da Rosélis von Sass, né, do livro do Juízo Final. Então, é condicionado de acordo com a lei da criação que o espírito e a alma somente podem desligar-se completamente do corpo terreno quando este estiver morto. Continuando, porém, o coração a viver, o falecido permanece ligado ao seu coração como parte do seu corpo terreno morto por meio de fios invisíveis. Também permanece ligado quando se trata de outros órgãos. Ainda dentro da perspectiva espiritualista, né? O desligamento da alma do corpo terreno. Então, aqui nós temos que separar que a morte do corpo terreno de matéria grosseira e o desligamento da alma, eles são fenômenos correlatos, mas são fenômenos distintos, tá? O processo de desligamento da alma do corpo terreno requer dias, quando não semanas ou meses. Então, não é porque a gente fala que existe morte encefálica que essa alma ela está desligada, ela ainda está ligada, atada a esse corpo, e vai levar, dependendo da pessoa, né, um tempo para que esse desligamento se processe. Então, aqui tem o trecho da mensagem, né, da Luz da Verdade. Quanto mais espesso for seu corpo de matéria fina, mais pesado será ele segundo as leis vigentes, e tanto mais escuro terá que parecer também. Em virtude dessa grande semelhança e achegado parentesco com tudo o que é de matéria grosseira, muito difícil ser-lhe-á também se separar do corpo de matéria grosseira, acontecendo, pois, que tal pessoa terá também de sentir ainda as últimas dores corpóreas de matéria grosseira, bem como toda a desintegração durante a decomposição. Durante a cremação, tampouco fica insensível. Então, se isso se dá dentro de um processo de morte, dentro de um processo de morte encefálica, muitas vezes relacionado a um acidente, essa situação não vai ser diferente, ou vai ser até, dentro do meu ponto de vista, até agravada, né? A outra situação é relacionada à percepção do ambiente. Então, essa alma, né, ela tem uma percepção do ambiente que a envolve nesse período, né, de ligação, né? Então, nos transplantes de órgãos, né, quando são feitos rapidamente as incisões cirúrgicas para a retirada dos órgãos, tudo, essa alma ela pode ter uma percepção do ambiente material. Isso daí se dá por meio de uma visão de transição. Essa visão de transição é uma visão de auxílio nos planos intermediários durante a passagem da nossa alma, né? Nós, durante um tempo, conseguimos enxergar
parcialmente ambos os planos, tá? E a pessoa pode não só sentir, como pode ter consciência parcial dos fatos, do que está acontecendo lá. Então, tem um outro trecho da mensagem. A fim de facilitar esse aclimatar-se nas diferentes espécies, é dada a visão de transição ou semivisão dos planos intermediários. Os olhos de matéria fina alcançam igualmente, no estado inicial de suas atividades, o mesmo plano de modo retrospectivo e semivisual, onde a parte fina da matéria grosseira toca a parte grossa da matéria fina. Tá? Então, isso tem até algumas descrições na mensagem em relação a essa visão, a essa consciência. Bom, aqui nós estamos falando de doador cadáver, mas e se nós falarmos da doação entre vivos? Aquele parente que faz a doação para um irmão, ou um pai para um filho, né? Que implicação tem, né? São pessoas entre vivos. Então, a doação entre vivos ela pode ser feita no transplante renal, no transplante hepático e no transplante de medula óssea. Tá? Não dá para fazer uma doação entre vivos com coração, tá? Nem pulmão. Então, para o transplante renal, assim, à medida que nós envelhecemos, nós vamos perdendo parte das nossas funções renais. Nós perdemos aí mais ou menos 1% da função renal por ano, isso daí é considerado uma condição normal, esse é variável. Mas quando você faz uma retirada de um rim e deixa a pessoa com um rim só, você perde 50% da função renal numa tacada só, né? Então, quando você fala, isso daí pode implicar, além do risco cirúrgico, tudo, que hoje é mais controlado, mas isso pode implicar em algum prejuízo para o organismo da pessoa? Pode. Né? No futuro, a pessoa que tem um rim único é muito mais complicado, né? Isso tudo tem que ser raciocinado. Então, por exemplo, se você tem um cálculo renal e tem 2 rins, é muito menos grave do que você ter um cálculo renal num rim único, né? Se você tem uma infecção renal e tem 2 rins, você tem com um rim único, sempre os cuidados eles são maiores em relação a isso daí. Em relação à qualidade de vida, a gente não tem muito dado para dizer ou para estabelecer. Tá? Sempre nessa situação, esse transplante entre vivos é uma decisão da pessoa. Você pode doar para parentes até de 4º grau. E se você for fazer uma doação de um órgão seu para um desconhecido, que não é parente seu, só sob a chancela de um juiz. Tá? Aí tem que ter autorização judicial para não caracterizar isso daí como uma situação de compra, venda de órgãos, essas coisas. Isso dentro do que é legal. Né? O transplante hepático é uma cirurgia grande. Eu não tenho muita noção, mas é uma cirurgia muito grande, onde você retira um lobo hepático, geralmente o lobo hepático direito, né? E implanta esse lobo, retira o fígado da outra pessoa e implanta esse lobo hepático na pessoa. São muitas ligações a ser feito, artéria hepática, veia hepática, ducto biliar, tem bastante potencial de complicação. Tá? E o transplante de medula óssea, isso eu posso dizer para vocês, olha, não tem prejuízo para o doador. Pode doar medula. Tá? E o risco cirúrgico é muito pequeno. Hoje, o transplante de medula óssea, a maior parte é retirado por meio de aférese, né? Por meio de veia periférica. Tá? São poucas as situações onde a gente faz as punções na medula, aspira a medula, mas basicamente nós mobilizamos células, né? Que são células progenitoras, para fazer o transplante. E aí fica isso daqui, ó, o transplante de medula óssea, né, estabelece ligações entre o doador e o receptor, né? Antes de eu falar sobre os tipos de transplante, eu só queria mostrar essas duas situações para vocês, né? Aqui, quando nós falamos de medula óssea, nós estamos falando desse tecido que fica no interior dos ossos, né? Ao nascimento, todos os ossos
tem medula funcionante, e à medida que nós envelhecemos, essa medula tende a ir para o nosso esqueleto axial, né? E fica mais retido na costela, nas vértebras lombares, uma parte no crânio, bacia, né? E aqui nos ossos longos ele sofre uma substituição gordurosa. Tá? Essas células da medula óssea são células que produzem o sangue, né? São células que produzem os nossos glóbulos vermelhos, os nossos glóbulos brancos, as plaquetas, e células do nosso sistema imunológico, células de defesa. E toda vez que nós falamos em transplante de medula óssea, e isso vale para os órgãos sólidos também, nós temos que falar dessas proteínas, né, de superfície celular, e são as proteínas que conferem a nossa identidade, né? Elas são proteínas que estão aptas a reconhecer tanto substâncias nossas como próprias, ou aptas a reconhecer os antígenos. Elas vão intermediar o reconhecimento do sistema imunológico. E são de extrema importância no transplante de medula óssea. Então, quando nós falamos de transplante de medula óssea, nós vamos já entender em que situações isso daí acontece. Tá? O primeiro é chamado assim, olha, transplante autólogo. Isso daqui nem deveria ser chamado um transplante, tá? Porque o transplante autólogo, você retira essa célula primordial da pessoa, mobiliza, retira da pessoa, congela ela a temperatura de -80 ou em nitrogênio líquido, faz o tratamento que você quer fazer de quimioterapia, geralmente a pessoa tem um câncer, depois você descongela essa medula, que é dela mesma, e reinfunde. Então é uma forma de você preservar as células progenitoras e permitir que você faça doses de quimioterapia mais alta. Tá? Então, é da pessoa para a pessoa mesmo. É uma opção terapêutica, ela é válida, ela traz bons resultados em algumas situações. Então, se bem indicado, é ótimo. Tá? É bem pesado para quem faz. O transplante halogênico é o que nós estamos falando, que é um transplante que é feito de outra pessoa. Essas células progenitoras vão vir de outra pessoa, de um doador vivo, sempre doador vivo. Então, ela pode vir de um gêmeo idêntico, que é chamado singênico, e essas células são muito parecidas, ou quase idênticas à pessoa que está recebendo, né? Pode ser um doador relacionado com a mesma expressão daquelas proteínas de superfície celulares, que nós chamamos doador compatível. Geralmente um irmão. O irmão tem 25% de chance de ser HLA compatível, né? Pode ser um doador relacionado, que é um HLA parcialmente compatível. Ele não é compatível 100%, mas ele tem uma boa compatibilidade. Só que aqui você já vai piorando os resultados. Quanto menos compatível, pior o resultado. Por exemplo, se você pegar num banco de medula óssea, né, um doador não relacionado, mas HLA compatível, às vezes ele é pior do que um relacionado parcialmente compatível. Então, existe a última modalidade, que é o sangue de cordão umbilical. Então, eu sei que isso daqui é bastante complexo, tudo, né, mas só para mostrar para vocês as modalidades que dá. Aqui é quando você faz chamada doação de medula óssea. Na verdade, a doação de medula óssea, você não está doando a medula óssea, você está colhendo uma amostra de sangue e fazendo uma tipagem HLA e informando um banco de dados no computador, para que as pessoas que precisam possam correr aquilo lá. E você está se disponibilizando a doar a sua medula, caso exista um paciente em algum lugar do mundo que esteja precisando dela. E o sangue de cordão umbilical, alguns bancos de sangue trabalham com isso. Quando a criança nasce, tem a placenta geralmente pesa em torno aí de um quilo, mais ou menos. Ela tem meio litro de sangue, fica retido na placenta, e tem muitas células progenitoras na placenta. Então, eles retiram essas células, né, anticoagulam, retiram essas células da placenta, tão logo a pessoa nasce, purifica e deixa essas células em nitrogênio líquido. Tá? Hoje em dia, quando a criança nasce, até alguns hospitais oferecem. Você quer congelar o sangue de cordão do seu filho, né? Aí você paga uma taxa mensal, como se fosse um seguro, para caso que o seu filho tivesse uma necessidade no futuro, né, para utilizar esse sangue de cordão. O grande problema dele é que ele é
um volume muito pequeno e na vida adulta não vai te atender, você não vai servir. Mas vamos olhar a parte real do transplante de medula óssea. Eu vou falar para vocês que isso daqui foi a parte que me deu mais trabalho. Justamente isso daqui. O transplante, a gente pode falar grosseiramente que num transplante de medula óssea halogênico, que é de uma outra pessoa, não é autólogo, o autólogo tudo bem. O halogênico, você tem 50% de mortalidade nos 2 primeiros anos do transplante. Tá? Então, isso grosseiramente falando. Tá? Após os 2 anos, né, 85% sobrevivem nos próximos 10 anos. E a expectativa de vida dos sobreviventes transplantados é menor que a população em geral. Essa é uma outra realidade. Então, volto novamente àquilo que eu falei para vocês. Só faz transplante quando você não tem uma outra opção. Se você fez uma quimioterapia e de alguma forma aquilo resolveu e você vê que não vai, tem perspectiva da doença não voltar, você espera para fazer o transplante, porque de repente você faz o transplante e cai aqui, ó. 50% de mortalidade em 2 anos. E comprometimento de qualidade de vida. O que acontece quando é feito um transplante de medula óssea? A nossa identidade, quem faz, é o nosso sistema imunológico. E quando você transplanta uma medula óssea, você transplanta a identidade, uma nova identidade. E você passa a ser estranho para aquela medula óssea. E aquela medula óssea transplantada começa a rejeitar você. Quando você transplanta um coração, o seu organismo vai rejeitar aquele coração. Existe uma rejeição, ou um rim. Então, a pessoa toma os medicamentos para diminuir essa resposta imunológica. Quando você transplanta a medula, essa medula, quanto mais ela crescer, mais ela vai tender a rejeitar o seu organismo. Então, o que nós vemos nesses pacientes que fazem transplante de medula óssea? Disfunção do sistema imunológico. A pessoa fica extremamente suscetível a infecções, né? Aqui a gente pode até entender que existe algum comprometimento, talvez, nas irradiações ou nos anéis de radiação dessa pessoa, né? Olhos e boca secos, nessa porcentagem. Lesões de pele são muito comuns, né? Pele seca, escamação, ou às vezes lesão tipo úlcera, tá? Disfunção endocrinológica é tido como frequente. Neuropatias, né, que provocam dor, alteração de sensibilidade. Aqui é muito interessante, ó, transtornos mentais, né, incluindo depressão, transtornos de ansiedade, né, 9 a 36%, alterações hepáticas, alterações cardíacas. Aqui, muitas vezes, alterações hepáticas e alterações cardíacas também relacionadas à toxicidade da quimioterapia e segunda neoplasia, né, desenvolver um outro câncer. Então, aqui eu tentei fazer uma concepção, isso é muito pessoal, tá? De uma visão muito pessoal. Aí fica para vocês pensarem se isso daí vocês concordam ou não, tá? O sangue humano ele deve constituir a ponte para a atuação do espírito na Terra, portanto, na matéria grosseira. Isso é da mensagem, né? Para a atuação do espírito do ser humano, para que a atuação do espírito do ser humano também possa se processar de maneira certa, o espírito forma o sangue humano, né? Então, quantas vezes a gente se debruçou sobre isso e tentou entender, né, o que isso daí representa, né? Então, aqui é a visão pessoal, né? Então, o sangue ele é formado na medula óssea, dentro dos ossos, que eu mostrei para vocês. Mas vocês conseguem imaginar isso daqui? 1 trilhão de glóbulos vermelhos todos os dias? Tem ideia o que representa produzir isso de células, né? Nenhum outro tecido do corpo apresenta tamanha capacidade proliferativa. Isso no decorrer de toda a sua vida, né? Seria mais ou menos tá produzindo 100 ml de sangue todo dia e retirando essa quantidade, 1 trilhão de células. É praticamente alguma coisa próxima do que acontece na vida embrionária, ali, na vida intrauterina. Então, aqui vem um pouquinho da noção do espírito forma o sangue humano, né? Dentro o impulso para essa capacidade proliferativa, né?
O espírito atua por meio das irradiações do sangue na matéria. Então, se o espírito não formasse o sangue humano, ele não tivesse uma participação nessa composição do sangue humano, né, o sangue humano poderia ter sutis diferenças que dificultariam a atuação do espírito na matéria, né? Então, isso tem que ser muito afinado. A composição do sangue, influenciada pelo espírito, gerando a irradiação capaz dele fazer a atuação dele, que seja a atuação efetiva, né? Então, a composição do sangue adequada para a referida alma permite essa ponte de atuação, né? O que é essa ponte de atuação, né, vinda da composição do sangue? É uma atuação correta, capaz de levar ao desenvolvimento. É uma atuação que realmente seja efetiva ou adequada. Ainda dentro de uma visão pessoal, né? Quando nós fazemos um transplante de medula óssea alogênico, né, nós transplantamos efetivamente para uma pessoa de 70 quilos, 2 vezes 10 a 8 células progenitoras. Se nós formos colocar um volume de 2 vezes 8 células progenitoras, isso daria mais ou menos 0,15 ml, que seria mais ou menos essa gota. Então, daquela medula que é transplantada, né, que é aquela bolsa de sangue, cheia de sangue e tudo, mas efetivamente as células que vão repovoar a medula óssea e fabricar os 5 litros de sangue, mais todo o volume de medula, elas vão se originar dessa pequena gota aqui, que são as células efetivamente que vão povoar a medula óssea, tá? E aí elas vão povoar sobre o comando desse novo espírito, né? São células que vêm de uma outra pessoa e que vão se expandir ou não mediante a ação desse novo espírito, que é o receptor. Então, algumas considerações, né, sobre o transplante de medula óssea. Ainda a visão pessoal, tá? O maior prejuízo é do transplantado. A pessoa que está doando a medula, né, o transplantado ele tem as irradiações do sangue deles que são modificadas. Por isso a gente tenta fazer o mais compatível possível, o mais próximo, né, aquilo que se aproxima mais. Pequenas modificações grosso material nesse sangue poderão ocorrer sob a influência desse novo espírito. Aquelas 50% de pessoas que continuam vivas, né, e elas vão tendo cada vez menos rejeição e vai diminuindo a mortalidade, é porque provavelmente pequenas modificações aconteceram nessas células, né, e à medida que elas foram se maturando, né, foram produzindo, foram dando origem a outras células, tá? Aquela 0,15 ml já não tem mais. Então, a ligação entre o doador e o receptor, ambos na matéria grosseira, que não se trata de doador cadáver, no meu entender, ela tende a se reduzir com o tempo, ou ser bem pequena. Concepção pessoal, eu acho que todo mundo tem que ter uma ideia aí em relação a isso daí. Tá? Agora eu queria passar uns exemplos práticos para você. Assim, eu não trabalho com transplante, né? O meu contato com transplante é alguns pacientes que eu atendo de hematologia e que dentro da literatura eles têm indicação para a realização de transplante. Eu encaminho um serviço de transplante para que essas pessoas façam contato lá e verifiquem e decidam se elas querem ou não fazer o transplante. Tá? Então, é a minha forma de atuação imparcial nisso daí, mas eu não trabalho diretamente. Então, eu não tenho experiência de contato com muitos pacientes, tudo. Tem algumas pessoas que eu consegui ter algum tipo de convivência e estabelecer algum pensamento, né? Então, vamos começar aqui, ó. Essa aqui eu conhecia, uma jovem de 25 anos, ela fez um transplante de medula óssea de doador não relacionado. Ela achou o doador dela no banco de medula ósseas. Uma pessoa que não era parente, e vocês já sabem que não é o transplante ideal, tá? Além disso, era parcialmente compatível. Então, provavelmente ela fez esse transplante porque a doença estava super ativa e ou fazia o transplante ou morreria, tá? Isso daí já tinha 3 anos, tá? Ela desenvolveu uma infecção pulmonar no pós-transplante, ela ficou internada por 6 meses. Isso daqui não... Ela transplantou num hospital de ponta, tá? Talvez um dos melhores hospitais aqui de São Paulo. Ela permanece com a infecção crônica, que ela controla com medicamentos,
E na vida dela apresenta olhos secos, pele seca, né? Ela está aposentada por invalidez, com 25 anos de idade, né? Faz consultas médicas mensais, tem limitações físicas leves, né? E em relação ao transplante, eu perguntei para ela, mas como você está? Ela falou, olha, eu estou feliz por estar viva, mas ter podido viver mais alguns anos, tá? Mas a minha consideração em relação a isso é assim, autonomia. Se a gente for olhar para ela do ponto de vista de autonomia, ela é uma pessoa doente, né? E ela depende desse acompanhamento, né? Como que é a parte de autoestima dela com 25 anos? Ou que perspectiva ela tem? Né? Ela tem um bem-estar? A questão da dignidade, né? Como que fica? Trabalho, medo, foco de atenção permanente em saúde. Ela convive com tudo isso. Vamos para outro exemplo. Esse é um senhor de 40 anos de idade. Eu conheci uma vez só, né? Tive contato uma vez só. Fez um transplante de medula óssea há 18 anos. A doadora foi a irmã, HLA compatível, né? Teve uma rejeição leve envolvendo o pulmão no início e pele, né? Fez uso de imunossupressores e tem terminado esse período de transplante, ele foi morar no sítio, atividade rural, pesca e bebe bebida alcoólica, ele é um alcoólatra crônico e quando eu atendi ele estava com uma cirrose. Tá? Então, a ideia que eu tive era pouca iniciativa, comodismo, e esse período aí de 18 anos serviu para acúmulo de novas culpas. Eu não sei o que isso daí representou. Esse é um outro senhor que eu atendi, né? É um senhor de 38 anos, renal crônico, há 20 anos, teve um doador relacionado à mãe e, após 8 anos, perdeu o rim transplantado, né? Rejeitou o rim materno. Ele fez um novo transplante, né? Aí já de um doador cadáver, e aí ele fez uma rejeição aguda, né? Desse rim, com infecção viral, perdeu 50% da função renal, mas está funcionando. Tá? Decorridos 9 anos do segundo transplante, né? Conversando com ele, ele informou que tem muito medo de perder o rim, porque não faria um terceiro transplante. Isso para você pensar a perspectiva da pessoa. Tá? Informou-me conhecer o nome do doador, fez uma pesquisa a partir das iniciais do doador, descobriu como foi o acidente, procurou fazer contato com a família do doador, mas não conseguiu por se tratar de um nome muito comum. Tá? Então, é uma outra pessoa aposentada por invalidez, né, 38 anos, foco de atenção é o rim transplantado, ele praticamente é o centro principal das preocupações dele, né? Ele permanece com o mesmo medo que ele tinha há 20 anos, né, quando fez o primeiro transplante, mantém a mesma condição, né? Eu senti que de alguma forma ele estava ligado ao doador, né, com interesse no acidente, nos familiares, tudo. Então, isso eu senti uma certa ligação, preocupação. Esse é a pessoa que eu mais conheço, né? É um doador de 60 anos, transplante de medula óssea há 20 anos. Ele foi o irmão do irmão mais velho, né? Esse irmão dele agora está com doença de Alzheimer, tá? Medula óssea compatível e eram de tipos sanguíneos diferentes, né? Ele mudou o tipo sanguíneo dele. Então, a compatibilidade da medula óssea não precisa ser para tipo sanguíneo. Isso é muito importante para fígado, por exemplo, mas para medula pode haver a modificação. Tá? Ele teve mínima rejeição após o transplante, nenhuma intercorrência grave, é um senhor de formação superior, separado, aposentado, atividades eventuais de trabalho. Né? Ele informou que ele se sente bem e tem boa qualidade de vida. Tá? Agora, pelo que eu conversei com ele, que eu conheço um pouco mais, ele era uma pessoa muito ativa antes do transplante. Era uma pessoa com cargo gerencial muito grande, né? E trabalhava assim em projetos que eram gigantescos, tá? E com diversos projetos, viagens, tarefas. Ele não retomou a carreira dele após o transplante, né? Ele continuou, tem boa qualidade de vida, tudo, mas ele
não retomou do que ele era, né? Teve uma modificação. Eu já estou terminando. Essa é uma senhora de 38 anos, transplante renal há 12 anos, doador cadáver, uso de imunossupressores, grande melhora na qualidade de vida, né? Isso o doador renal sempre fala, porque ou é um transplante ou é um diálise 3 vezes por semana, né? Quando comparado à época que fazia diálise. Mas assim, a ideia é que em 12 anos ela não completou os estudos, não está no mercado de trabalho, não constituiu família, não, o que ela tem feito também. E aqui só para fazer um comparativo, que é um senhor que eu conheço, né, também há bastante tempo, né, ele é um renal crônico há 20 anos, normalmente a gente não vê uma pessoa tantos anos assim em diálise, não aguenta tanto tempo. Ele fez 2 tentativas de transplante renal com rejeições agudas, não deu certo, tá? E apesar da rotina de diálise de 4 horas, 3 vezes por semana, ele se sente muito ativo, ele tem uma atividade autônoma muito intensa, né, em produção de coisas, de contato. Então, ele encaixa as diálises dentro da rotina de vida dele. Tá? Então, concluindo aqui, considerações finais, né, o que a gente pode concluir, né? Essa campanha de doação de órgãos, nos últimos 50 anos, elas geraram um paradigma, né? Nós tivemos ainda em 97 aquela coisa do doador compulsório, né? Se você não quisesse ser doador de órgãos, você tinha que ir lá e dizer que você não era doador, né? Então, nesse paradigma, as pessoas elas se constrangem ao afirmarem que não são potencialmente doadores. Eu nasci em 1967. Eu já nasci dentro desse paradigma de que o correto é você doar, você deve doar. Então, esse é um paradigma, né? Essa visão materialista unilateral, né, ela entende recusas intuitivas do transplante, né, que é aquele índice de recusa de 44%, como crenças religiosas e muitas vezes fundamentam isso na ignorância, né? Mas é uma visão materialista daquele grupo, que é o grupo das pessoas que são materialistas, né? Então, eu acho que as considerações finais se você tem a sua concepção e você entende o que isso acontece, eu acho que você não precisa de forma alguma se sentir constrangido em dizer que você não é doador, tá? E que nem precisa se sentir ignorante por causa disso daí. Muitas vezes, ignorante é a pessoa que tem uma visão unidimensional, né? É imprescindível haver ampla informação de resultados dos transplantes. Eu tive muito trabalho em pegar as estatísticas de mortalidade. Isso deu um trabalho grande, né? E não só estatísticas de mortalidade, mas estatísticas de qualidade de vida e estatísticas de produtividade dessas pessoas, de satisfação dessas pessoas, porque nós temos que entender não só tá vivo ou tá morto, mas tá vivo fazendo o quê, com que satisfação, com que disposição, entendeu? Então isso tem que estar bem explicitado, né? Incluindo complicações, mortalidades associadas ao procedimento. Porque o que a gente vê na mídia é o transplantado que deu certo, só. Né? É ele feliz, né? E feliz e agradecido, né? A morte ela não deve ser entendida, ela deve ser entendida como um fenômeno natural e não algo que precisa ser evitado ou adiado a todo custo, né? A única opção que sobra para fazer é um transplante. Então vou fazer um transplante, né? É a minha opção. E era isso. Obrigado.